Manipulação de arquivos XML é de suma importância para uma aplicação. Arquivos XML podem ser utilizados para o armazenamento de arquivos de configuração, podem ser utilizados para representar dados reais, por exemplo, dados de pessoas, dados de produtos, dados de uma nota fiscal, e esses arquivos podem ser utilizados para troca de informações entre aplicações. Nós iremos estudar a biblioteca Simple XML ou Simple XML, chamem como preferir, e essa é uma biblioteca da linguagem PHP que possui uma série de funções que permitem o tratamento de arquivos XML. Com a utilização dessa biblioteca, nós podemos ler, interpretar e escrever arquivos XML. Vamos ver então nesse e nos próximos vídeos algumas funções e técnicas para podermos manipular esses arquivos XML utilizando a linguagem PHP. Nesse primeiro exemplo, vamos apresentar a leitura de arquivos XML. Para fazer a leitura de arquivos XML no PHP, uma das formas mais simples é utilizar a função Simple XML Load File. Essa função espera como parâmetro o nome do arquivo do tipo XML que ela fará a leitura, e o retorno dessa função será um objeto do tipo Simple XML Element. Então, nesse exemplo, estamos passando para a função Simple XML Load File o nome do arquivo países.xml que está representado aqui embaixo. Esse arquivo XML ele tem uma tag raiz chamada país e tem como filhas dessa tag a tag nome, idioma, moeda e população, cada uma com seus respectivos valores. A função Simple XML Load File irá converter o conteúdo desse arquivo em um objeto do tipo Simple XML Element, e esse objeto terá como atributos os nomes das tags do arquivo XML e como os valores desses atributos, os valores das tags lá no arquivo XML. Podemos ver então que os nomes dos atributos são os mesmos nomes das tags e os valores desses atributos do objeto Simple XML Element são também os mesmos valores que estão como valores das tags no arquivo XML. Esse resultado aqui é obtido, então, ao chamar a função vardump do PHP. Essa função vardump ela serve para mostrar informações sobre uma variável. Então, foi passada a variável XML, que é a variável que está armazenando o conteúdo da leitura do nosso arquivo XML por meio da nossa função Simple XML Load File. E aqui na tela de resultado nós temos então o dump dessa variável, que seriam as informações dessa variável. Como vimos no exemplo anterior, a função Simple XML Load File ela realiza a leitura de um documento XML e cria um objeto do tipo Simple XML Element. Caso o documento XML que foi passado para essa função esteja mal formatado ou, por exemplo, não seja um documento do tipo XML, a função vai retornar false. Portanto, existe uma classe que representa os objetos do tipo Simple XML Element. E essa classe ela tem, como qualquer classe pode ter, os seus métodos. Então vamos estudar alguns dos principais métodos que a classe Simple XML Element nos oferece e podemos nos apoiar nesses métodos para fazer a leitura e o processamento dos nossos arquivos XML. Então, o primeiro método é o método asXML. Esse método vai retornar uma string XML formatada, representando o objeto bem como os seus elementos. Então, esse método ele faz o processo inverso do que vimos no slide anterior. No slide anterior, nós vimos que a função Simple XML Load File, ela pega um arquivo do tipo XML e transforma esse arquivo do tipo XML em um objeto do tipo Simple XML Element. E esse objeto a gente pode manipular, por exemplo, utilizando os métodos que estão apresentados aqui nesse slide. Se a gente quiser fazer o inverso, ou seja, pegar esse objeto e transformar ele em texto XML,
para a gente, por exemplo, poder gravar isso no arquivo XML, podemos então utilizar esse método aqui, asXML. Também temos o método attributes, que retorna uma lista dos atributos definidos dentro de uma tag específica daquele objeto que está representada no arquivo XML. Children vai retornar os elementos filhos ou subnós de um elemento e também os seus valores. E temos o método addChild. Esse método espera receber um nome por meio de um string, um valor também por meio de um string e um namespace também por meio de uma string. Esse método addChild adiciona um elemento ao nó especificado e retorna um objeto do tipo SimpleXML_Element. Esse método em particular nos é útil quando nós estamos, por exemplo, construindo um arquivo XML. Então a gente pode criar cada um dos nós utilizando esse método addChild e depois utilizar o método asXML para retornar esse objeto SimpleXML_Element depois de terminado para o formato de XML, ou seja, o formato de texto, e aí a gente pega esse texto e salva dentro de um arquivo que vai representar um documento XML. Nos próximos vídeos, nós vamos ver exemplos de como é que a gente pode fazer para processar esses arquivos XML utilizando essas funções que estão aqui apresentadas. Nos vemos lá!